Então vamos ao segundo capítulo de Clean Code. Oi! O nome desse capítulo é Nomes Relevantes, Nomes Significativos. Basicamente vai falar sobre nomear a função, classe e variável. Meu Deus, Gabi, que tópico iniciante, que tópico baboseira. Meu filho, fica comigo. Vem comigo que eu vou te mostrar que o Uncle Bob sabia das coisas. Ele começa nos dando esse código aqui. Vocês estão achando esse código confuso? Eu achei, pelo menos. Para perceber que ele não está fazendo nada absurdo. Porém, esses nomes meio genéricos dificultam muito a leitura do código. A gente nomeia algumas coisinhas e fica assim, ou seja, muito mais legível, muito mais fácil, porque os nomes das funções variáveis e classes, eles podem ser nomes de alto nível, gente. A gente já tá lá lendo uma coisa completamente difícil por vezes, que é um código, independente da linguagem. As coisas que a gente pode dar nome tem que ser o mais humano possível, sabe? E é essa perspectiva que o Uncle Bob traz aqui. Inclusive, se você não compreendeu, isso é um código para um joguinho de campo minado. E daí, inclusive, ele faz até 4 perguntas que a gente, pelo menos eu, tive dificuldade de responder olhando para o primeiro código, sabe? E para o segundo código, eu nem senti necessidade de fazer essas perguntas, porque enquanto eu lia, eu já respondia. Tipo, já era respondido para mim, sabe? Segue falando para evitar informações erradas, ou seja, não inventa moda. Ele dá até um exemplo de uma. Por exemplo, você tá fazendo uma variável que precisa calcular uma hipotenusa e tu já tá há tanto tempo ali, às vezes tu pode nomear ela de HP. Hipotenusa? Mas para quem estiver lendo isso, ou até para ti mesmo que for ler um tempo depois, sem estar com toda aquela carga mental de hipotenusa na mente, tu não vai entender o que aquele HP significa. Então coloque hipotenusa, sabe? Poupe tempo meu, seu e de quem for ler o teu código. Fala também pra gente fazer distinções significativas. Abre aspas. Os programadores criam problemas para si próprios quando criam um código voltado unificamente para um compilador ou interpretador. E daí é aqui que eu falo sobre o nome que a gente vai dar é a parte de linguagem de alto nível que a gente tem ali, tipo, é a parte customizável do código que a gente tem. Vamos customizar de uma maneira que fique claro para todo mundo e que não precise ficar perguntando, ou por exemplo, aqui 3 funções, tá? Get active account, get active accounts, get active account info. Ou seja, se eu tô lá escrevendo código e eu quero pegar uma conta ativa, puta que me pariu, vou ter que entrar nessas 3 funções, vou ter que ler elas e entender o que elas fazem. No último dos casos, para facilitar, eu vou ter que perguntar para IA o que elas fazem, sendo que se elas tivessem um nome que especificasse o que cada uma delas faz, eu não precisaria ter esse retrabalho, sabe? Outro ponto que ele traz é para a gente usar nomes que sejam possíveis de pronunciar. E dele traz aqui uma parte que eu até sublinhei. Isso importa porque a programação é uma atividade social. OMG, guys, OMG. E dele traz aqui sobre como, às vezes, a gente pensa muito em transformar o código em algo legível para pessoas de negócio, ou pessoas que não entendem código, ou enfim, pessoas que não são do TI. Mas a gente esquece de combater o maior mal que existe, que é desenvolvedores não se compreendendo. Então, eu tenho que escrever num nível que outros devs consigam entender sem grandes problemas, sem ficar me chamando, sem ficar, enfim, entendeu? Nesse caso, o barato não sai caro, sabe? Quanto mais simples e conciso, melhor. Outra coisa que ele traz pra gente, não nomeie funções com nomes que tu vai se fuder depois procurando alguma coisa. Por exemplo, tu vai nomear de D ou vai nomear de A. É uma solução de como tu buscaria essas funções sem gastar muito tempo nelas, porque esses nomes genéricos, eles não acabam utilizados uma vez, né? Se for utilizado uma vez, é um tipo de caso específico, mas ele acaba sendo usado muitas vezes, e daí na hora que a gente vai procurar alguma coisa em específico, a gente bota lá no pesquisador A. Imagina quantas buscas vão vir para ti. Aí tu vai ter que fazer uma triagem do que é o que não é, até tu achar o que tu quer, sabe? Não tem por que a gente ficar dificultando a nossa própria vida. Daí ele fala isso logo em seguida, ó. Ele fala de evite codificações. Abre aspas. Já temos de lidar com bastante codificação e não precisamos acrescentar mais. É uma sobrecarga mental desnecessária ao tentar resolver um problema. E eu concordo 100%. Junto com esse de codificação, eu vou trazer um outro tópico que é mais pra frente, mas que eu acho relevante, que é não dê uma despertinho. Ele fala sobre como desenvolvedores, a gente, porra, normalmente desenvolvedores são pessoas inteligentes, porque precisa estudar muito, precisa saber muito, entender, enfim, a gente sabe como as coisas são. E às vezes a gente, tipo, por ter estudado tanto, a gente quer que seja óbvio para as pessoas que a gente é inteligente. Então a gente complica ainda mais o nosso código. Sendo que talvez uma postura mais inteligente ainda seria deixar o nosso código tão simples que pessoas que não falam a língua que a gente está escrevendo compreendam, sabe?
ou iniciantes nessa língua já compreendam, enfim. Achei bem relevante essas duas partes. E para complementar, ele fala sobre evitar mapeamento mental, ou seja, não adianta nomear algo que faz sentido só para os devs que estão trabalhando nesse projeto em específico. Por exemplo, o nome pode até fazer sentido ali para equipes de 2, 3 devs que estão tocando o projeto. Mas daí, quando a gente for repassar esse projeto, ou quando a gente for com o tech lead trocando uma ideia, for explicar esse código, tipo, algo de errado não está certo, né? Vamos nomear de uma maneira que seja óbvio para qualquer pessoa que está na empresa. E ele fala sobre nomes de classes e nomes de método, e como nomes de classes normalmente são muito melhores quando são substantivos, e nomes de métodos quando eles são verbos. E eu achei isso óbvio, mas ao mesmo tempo não. Então, achei relevante trazer. E daí ele também usa dois conceitos muito relevantes, que é use nomes a partir do domínio da solução e use nomes de domínios do problema. Ou seja, no primeiro caso, use nomes que outros desenvolvedores vão entender. Tipo, faz referência a um algoritmo, faz referência a uma estrutura, faz referência a um padrão específico, sabe? Faz referência a coisas que de dev para dev é compreensível. E caso não seja possível, tipo assim, não achou, não tem como fazer isso. Beleza, então tu vai para uma regra de negócio, mas explicitada de uma maneira que ela faça sentido. Enfim. Aí, para fechar aqui os pares de o que fazer e o que não fazer, ele fala sobre adicione um contexto significativo e não adicione contextos desnecessários. Então, nessa primeira parte de contexto significativo, a gente tem um código, por ele aqui, e vocês podem ver que esses códigos ele tem variáveis genéricas, como número, verbo, plural, modificator, enfim, tudo que vocês estão vendo aí. E daí, a gente, olhando só para elas, a gente não entende que caralho que elas estão fazendo ali. A gente tem que ler todo o código para compreender. Então, o Uncle Bob sugere pra gente aqui fazer uma refatoração e adicionar um contexto que é justamente o contexto delas. Deixa eu ir por partes. Aqui tá o novo código. A gente cria uma classe específica e a gente coloca todas as variáveis que antes estavam genéricas soltas dentro dele. E daí assim a gente vai ter um sobrenome dessas variáveis. E a gente não vai precisar. A gente não vai não entender de onde elas vêm, a gente vai entender todo o contexto, porque vai estar tudo bem colocado em seus lugares, sabe? E seguindo, ele fala sobre não adicionar contextos desnecessários. Por exemplo, ele deu o exemplo de uma empresa fictícia, que o nome é GSD. E daí todas as funções que essa empresa fictícia vai criar, elas criam, tipo, GSD names, GSD account, GSD, enfim, a GSD é um prefixo para todas as coisas. Imagina fazer uma pesquisa. Ou imagina quando o autocompletar do VS Code, da ideia que tu usar lá, tu bota GSD, Shift, espaço, vai ver quantas coisas vão vir para ti. Então, realmente, não tem por que a gente complicar a nossa vida. A conclusão que a gente chega aqui nesse capítulo é. Eu vou ler a primeira frase para vocês porque eu achei muito relevante, que é: o mais difícil sobre escolher bons nomes é a necessidade de se possuir boas habilidades de descrição e um histórico cultural compartilhado. Ou seja, escrever código em empresas hoje é um trabalho em equipe, é um trabalho em conjunto. Então, a gente não tem porque tá dificultando a vida do coleguinha e o coleguinha dificultando a nossa vida, sabe? Pra mim fez sentido, tendo que isso aqui não tem uma aplicação tão fatalística. Acho que para te estragar um produto só nomeando função errada, tu tem que querer muito. Mas acho que sim, é muito fácil ficar com o código confuso, nomeando as coisas de uma maneira errada. Valeu a pena a leitura, achei bem básico, me senti um pouco no início da faculdade, mas ao mesmo tempo, quem sou eu pra achar que esse conteúdo não vai ser bom pra mim, sabe? Então, vou me redimir a minha insignificância e vou ler o Clean Code inteiro sem achar que eu não deveria ler algum capítulo em específico. Falou, até mais, até o terceiro capítulo.